Trazer mais informações sobre o andamento dessa que é a 8ª fase da Operação Compliance Zero, que mira a atuação do Banco Master. Hoje, um dos alvos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Traz mais detalhes então para a gente aqui. Elijonas, bom dia, bem-vindo. Cara, ótimo dia para você, para o Theo, para quem está acompanhando a gente. Hoje, mais uma vez, a gente vê o ex-governador Cláudio Castro alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, mas em outra operação e pela primeira vez a PF avançando sobre as questões de dinheiro de previdência no Banco Master, mirando um ex-gestor local, um ex-chefe do Executivo, como o ex-governador do estado do Rio de Janeiro. E esse aporte aí de 3 bilhões de reais, segundo os cálculos da Polícia Federal. Quem acompanha o Novo Dia vai se lembrar que a gente trouxe aqui já como que a PF fez um mapa do patrimônio do Daniel Worcaro e também do Banco Master até chegar a 40 bilhões de reais usando institutos de previdências de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amapá e também de outros estados. São esses os pontos que são investigados pela Polícia Federal e agora a gente vê pela primeira vez nesta 8ª fase da Operação Compliance Zero um ex-governador como alvo por essa questão de gestão dos institutos e recursos públicos, já que o Instituto, o Rio Previdência, que na verdade é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Rio Previdência, ele garante, ele une, ele se coloca como gestor de fundos de recursos de aposentados e também de pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. E agora a Polícia Federal colocando aí que houve um conluio entre o então governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, com o Banco Master e o Daniel Worcaro, que atualmente está preso. Não há nesse momento ainda, porque as buscas estão em andamento e a decisão que autorizou essa 8ª fase da operação do ministro André Mendonça ainda está em sigilo, não há ainda a ligação do Cláudio Castro com o Daniel Worcaro ou se seria uma ligação dele com outras pessoas investigadas em relação a esse caso. Mas a operação de hoje é a primeira, isso é importante destacar, é a primeira em que o ex-governador ou ex-gestor do executivo local ou municipal é alvo por conta de uma ligação com o Master e um aporte bilionário no Banco Master do Daniel Worcaro. Assim, sendo uma estratégia naquela época do Daniel Worcaro e outras pessoas da cúpula do ex-Banco Master agora, para alavancar o patrimônio, chegar aí a 40 bilhões de reais. A gente trouxe aqui, inclusive, que o Daniel Worcaro fez uma peregrinação, essa é a palavra usada no inquérito da Polícia Federal. Ele fez uma peregrinação de cidade em cidade, de estado em estado, para conseguir aporte no Banco Master e sem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é muito importante também se destacar, ou com números astronômicos que não eram reais. Então, com isso, muitas fraudes aconteceu. O Theo Cury já trouxe que tentou um contato já com a defesa do Cláudio Castro, ainda não há uma informação, justamente porque as buscas estão em andamento. O Cláudio Castro, mais uma vez, alvo dessa operação da Polícia Federal, vai ter ali alguns documentos apreendidos, tudo que for apreendido vai ser levado para a Superintendência da Polícia Federal, que fica no Rio de Janeiro, também para uma análise, para uma perícia, para a Polícia Federal avançar ainda mais nessas investigações. E uma nova informação que chega também é que há mensagens que foram trocadas entre os investigados que são alguma base desse pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, ainda em sigilo essas mensagens, mas que são mensagens que deram norte dessa investigação. E mais uma vez a gente vê aí que celulares foram e são muito importantes para essa investigação, porque se tem uma noção de quem está conversando com quem e se houve alguma negociação não republicana na avaliação da Polícia Federal. Novas informações eu trago já, Carol. Claro, a gente vai seguir aqui com Elijonas Maia, nosso analista de segurança pública. Também temos o Theo Cury, nosso analista aqui no estúdio, também recebendo muitas informações, inclusive sobre o que está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro. No endereço de Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, temos agentes da Polícia Federal cumprindo
um desses 10 mandados de busca e apreensão. Exato. Os agentes da Polícia Federal, eles seguem na casa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O ex-governador está em casa, está acompanhado dos advogados que ainda não tiveram acesso à decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, por isso que ainda não há uma manifestação oficial da defesa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Tão logo tenha notícia e acesso ao conteúdo da decisão que levou à deflagração dessa operação, a defesa deve divulgar uma nota, deve se posicionar oficialmente sobre essa operação de hoje. Fato é que ela está ainda acontecendo, entre outros lugares, na casa do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está em casa, recebeu os agentes, está acompanhado da defesa dele nessa deflagração de operação que mira aportes de 3 bilhões de reais da Rio Previdência e da SEDAI no Banco Master do ex-banqueiro Daniel Vorkari. E aí vale a gente lembrar, mas você documentava com o Theo Cury sobre quem comandava o Rio Previdência nesse período de investigação da Polícia Federal. Davis Marcon Antunes. Ele está preso, inclusive prisão foi mantida por uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão é porque, no entendimento da Justiça, há riscos, inclusive, de interferência do Davis Marcon Antunes nas investigações, Theo. Exato. Naquele momento em que recorreu, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça, depois que houve rejeições a pedidos anteriores da defesa, os advogados dele alegaram que a ordem de prisão se amparava em suposições e que não havia provas de interferência nas investigações. Afirmou que não seria possível, entre outros pontos, identificar o responsável pela formatação do sistema de câmeras e que as malas conteriam apenas itens pessoais nessa deflagração que levou à prisão dele lá atrás. Houve esse recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o STJ manteve a decisão, entre outros pontos, mencionando a possibilidade a necessidade de proteção da instrução criminal, ainda que ele tenha sido exonerado do comando do Fundo Previdenciário do Estado do Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal apontou, no caso do Davis Marcon Antunes, que presidiu a Rio Previdência, indícios de tentativa de obstrução das investigações, como a formatação de sistema de câmeras de segurança que eu mencionei há pouco, movimentação atípica de malas entre apartamentos e reorganização patrimonial. Foi tudo o que levou lá atrás, no passado, a prisão do ex-presidente da Rio Prev, uma prisão que foi mantida em março desse ano pelo Superior Tribunal de Justiça, uma decisão do ministro Carlos Pires Brandão.